Afinal de contas, quem é que faz as regras que a gente segue no dia a dia? Pois é, essa é uma pergunta que parece simples, mas a resposta é bem complexa. Vamos juntos desvendar como o poder se divide aqui no Brasil. Olha só essa situação. Imagina que vão instalar uma antena de 5G aí perto da sua casa. A prefeitura da cidade pode simplesmente chegar e proibir? Essa é uma discussão super comum, né? E a resposta para isso, bom, não é tão óbvia. Ela está lá no fundo, na base de como as leis do nosso país são organizadas. E tem mais. Olha que interessante. Por que um estado pode ter um piso salarial e outro estado ter um valor diferente que não tem nada a ver com o salário mínimo nacional? Isso já mostra pra gente que essa divisão de poder tem várias camadas, é um arranjo bem complexo. Então, para a gente entender tudo isso, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa se perguntando quem manda aqui, depois mergulha no mapa de poder da Constituição. Aí vamos ver o caso prático das torres de celular, descobrir uma exceção à regra, analisar os detalhes do poder e, no final, entender por que esse quebra-cabeça todo é tão importante. Ok, então vamos começar pelo básico. A pergunta é, quem manda aqui? Num sistema federal como o do Brasil, essa disputa entre União, estados e municípios é o centro de tudo. Às vezes é um verdadeiro quebra-cabeça saber quem pode fazer o quê. E a chave para resolver esse quebra-cabeça está na nossa Constituição, a de 1988. É ela que cria o que a gente chama de repartição de competências. Pensa nisso como o grande manual de instruções do país, dizendo o que cada um, União, estados e municípios, pode ou não pode fazer em termos de criar leis. Certo, então vamos abrir esse manual de instruções. A gente vai olhar agora para o mapa de poder que a Constituição desenha e, para isso, a gente precisa entender o que é competência legislativa. E o que é essa tal de competência legislativa? Bom, de forma bem simples, é a autorização que a Constituição dá para cada nível de governo, seja a União, o Estado ou município, criar leis sobre um determinado assunto. É isso que, no fim das contas, define quem manda em cada área. E essa competência se divide basicamente em dois tipos. De um lado, tem a privativa, que é só da União. Pensa em assuntos de interesse nacional, como telecomunicações. Só o governo federal legisla. Do outro lado, tem a concorrente. Aqui, tanto a União quanto os Estados podem criar leis. A União faz as regras gerais e os Estados complementam, ajustando para a realidade local. Fica bem clara a diferença, né? Às vezes o poder é centralizado, outras vezes ele é compartilhado. Beleza, vamos ver isso na prática. Nosso primeiro estudo de caso, as torres de celular. Aqui a gente vai ver a tal da competência privativa em ação, e de um jeito bem claro. A confusão geralmente começa quando uma prefeitura ou um governo estadual tenta criar suas próprias regras para a instalação dessas torres. Eles alegam preocupação com o meio ambiente, com a saúde, e aí, pronto, começa o choque entre o interesse local e a necessidade de uma regra nacional. E quando essa briga chega na Justiça, o que o Supremo Tribunal Federal diz? Está aí, bem claro, é inconstitucional, pois configura a invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Ou seja, o STF bate o martelo e reforça que, nesse assunto, a palavra final é do Governo Federal. Então, qual é a lição que a gente tira daqui? Simples. Quando o assunto é telecomunicações, quem manda é a União. Isso é para garantir que o serviço seja igual, padronizado, no país inteiro. A lei federal sempre vai passar por cima da lei municipal ou estadual, nesse caso. Ok, parece bem preto no branco, né? Mas a Constituição é mais esperta do que isso. Ela tem uma carta na manga, um jeito de flexibilizar essa regra. Fica a pergunta, será que essa regra é sempre inflexível? A União nunca pode abrir mão desse poder exclusivo dela? E a resposta é, pode sim. A própria Constituição criou uma ferramenta para isso, um mecanismo para descentralizar o poder quando for preciso. Esse mecanismo se chama competência privativa delegada. Está lá no artigo 22 da Constituição. Basicamente, a União pode, através de uma lei específica, uma lei complementar, autorizar os estados a legislarem sobre um tema que, a princípio, era só dela. É uma forma de reequilibrar o jogo e adaptar a lei para a realidade de cada lugar. E como é que isso funciona na vida real? Vamos para o nosso segundo exemplo, o do peso salarial estadual, que é perfeito para ilustrar isso. Olha que interessante.
Criar leis sobre direito do trabalho é, em tese, uma competência exclusiva da União, mas, nesse caso, os Estados ganharam o poder de definir pisos salariais por causa das condições económicas de cada região. E esse é um dos poucos exemplos em que essa delegação de poder de facto aconteceu. Tudo isso foi possível por causa da Lei Complementar número 103 do ano 2000. Foi ela que deu essa autorização para os estados. Mas atenção, não é para todo mundo, é para aqueles trabalhadores que não têm um piso definido por lei federal ou por acordos coletivos. Foi um ato claro de descentralização para permitir que cada estado lidasse com o seu próprio custo de vida. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta final. Por que esse quebra-cabeça todo importa? A verdade é que essas disputas na justiça são muito mais do que detalhes técnicos. Elas mostram uma tensão que existe em qualquer federação, o equilíbrio entre unidade e autonomia. De um lado, a gente tem a unidade nacional, como no caso das torres de celular. A ideia é ter regras únicas para garantir que serviços essenciais funcionem no país inteiro, sem aquela bagunça de uma lei em cada cidade. Do outro lado, a autonomia regional, como no caso do piso salarial. Isso permite que os estados se ajustem às suas próprias realidades, porque, convenhamos, o Brasil é diverso demais para uma solução única servir para todo mundo. É uma negociação constante entre esses dois polos. E isso nos leva à grande questão, que fica no ar. Como é que um país como o Brasil encontra o equilíbrio perfeito entre a necessidade de ter regras nacionais e, ao mesmo tempo, respeitar o conhecimento e as necessidades de cada local? Entender como essa estrutura funciona é o primeiro passo. A partir daí, a gente pode começar a pensar sobre qual é o melhor caminho para o nosso país.